Então, boa noite a todos, Boa noite. tanto os presentes Boa noite. como os virtuais que estão nos assistindo através do Facebook, né? Nós vamos passando para os nossos recadinhos da noite e depois nós vamos apresentar a nossa evangelizadora da noite. Nós temos as palestras já agora desse mês de agosto, que normalmente são feitas na última semana de cada mês, né? Terça, quarta e quinta. Então nós temos na terça-feira, dia 27/8, às 20h15, o Adilson Ferreira, que vai nos falar sobre Zaqueu e a lição do desapego. Na quarta-feira à tarde, às 14 horas, dia 28, né? Quem vai nos falar é a Célia Marchiori, o Cristo e o Espiritismo, reportando ao capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia 29 de agosto, quinta-feira, às 20h15, o Rogério Fante vai nos falar sobre liberdade, igualdade e fraternidade. É um tema bem atual, né? Que é o símbolo da França, né? Dos Jogos Olímpicos, né? E nós temos também o chá beneficente, só que vai ser em setembro, a data está a definir ainda, será num sábado das 15 às 18. É o nosso tradicional chá, né? Com deliciosos quitutes e muita alegria. Bazar de roupas e calçados seminovos, com peças a partir de R$5, e palestra às 17 horas. Temos também o nosso curso básico de Espiritismo, que esse ano vai começar presencial, tá? Nós não temos ainda a ideia de como vai ser para frente, se a gente vai fazer só presencial, vai fazer híbrido, né? Presencial e virtual. Então depende do andar da carruagem, a gente vai avisando vocês. Mas por enquanto é presencial e começa agora no sábado, dia 3 de agosto, das 10 às 12 horas. Quem tiver interessado, nós estamos com inscrições na Secretaria da Casa, por e-mail, ou por seacsaopaulo@gmail.com, ou por mensagem na página do Facebook e no nosso Instagram. Nós estamos utilizando o ESD, que é o livro recomendado pela Federação Espírita Brasileira, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, que ele unifica todas as casas, né, com o mesmo curso. Então, você fez curso nessa casa, você pode passar para outra casa, né, dizendo que você já fez o curso, acabou, pode trabalhar em outra casa. Tá? Quadradinhos de lã, 20x20. Todo mundo já conhece isso, já? Já conhece? Todo mundo já conhece. Nos virtuais eu não sei. Quem puder fazer os quadradinhos de lã, de 20x20, tudo bem. Faça, que a gente faz. A gente une, né, os quadradinhos e faz uma manta para doar para as mães carentes, né? Para os filhos que estão nascendo e usam essas mantas, né? Quem não souber fazer ou não puder, pode comprar lã também, né? Precisa ter habilidade. Precisa ter habilidade para fazer. Quem não tem habilidade, né? Compra lã, traz que as tricoteiras nossas da casa fazem os quadradinhos de lã. Tá? O que mais? Nós aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas, novos e seminovos, né? Do nosso bazar. E roupas em bom estado e limpas, porque a gente não tem condição de lavar aqui, né? Então tem que ser limpas. Para doações em dinheiro, contacte-nos para a gente informar o Pix, né? Lembrando que você pode se associar à nossa casa, contribuindo mensalmente com o valor desejado a partir de R$20. Nós estamos também com uma campanha muito bacana, que é a campanha de arrecadação de tampas e lacres de plástico, garrafa, requeijão, etc. Lacres de lata de alumínio,
o blister, que é aquela embalagem interna de remédios, e notas fiscais sem CPF para a doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer, tá? Então, eles vendem essas tampinhas, todos os lá, e revertem em benefício, né, deles, e com o dinheiro eles compram cadeira de roda, compram peruca, compram uma porção de coisa para assistir essas crianças, né, e pacientes com câncer. Então, é uma outra coisa que a gente pode fazer em benefício das pessoas. O atendimento fraterno, presencial, chega meia hora antes do início das reuniões, e a distância pelo WhatsApp. É só enviar o e-mail para o Facebook que a gente possa fazer o agendamento, né? Nós temos também aqui na biblioteca livros novos e seminovos, né? E umas coisas mais importantes, Evangelho no Lar. Quem faz Evangelho no Lar aqui? É isso aí, tem que fazer mesmo. A gente blinda a nossa casa, né, das energias ruins, né? E fica uma harmonização muito boa na nossa casa. E, por último, a gente está fazendo uma campanha de inverno para aquecer os nossos irmãos mais necessitados. Então, nós estamos arrecadando cobertores. Cada cobertor custa R$30, mas você pode doar a quantia que você quiser, tá? As doações serão destinadas para o Centro Espírita Seara de Jesus, localizado no bairro Bela Vista, aqui em Osasco. É o nosso companheiro Edevaldo que vai levar para lá. E são entregues mesmo, isso aí a gente tem certeza. Então, quem puder doar os R$30, tudo bem. Se quiser doar menos, também a gente aceita, tá bom? Então, mas também, né? Tanto que puder. Então nós vamos assim nos acomodando nas nossas cadeiras, deixando os nossos problemas do lado de fora, sintonizando na nossa casa essa que nós mais recebemos do que doamos, e agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo ao mentor desse nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, nos dando amparo, ajuda, apoio e tudo o que mais necessitamos, mas sempre de acordo com o merecimento de cada um de nós. Agradecendo também a todos os outros amiguinhos da parte espiritual que sempre nos auxiliam nesse trabalho. E vamos assim, já agradecidos, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Eu convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E para o Evangelho da Noite, a gente chama a nossa companheira Liliana. Vamos lá, para falar sobre caridade. Caridade. Muito boa noite a todos, o pessoal que está aqui conosco presencialmente, o pessoal que está no telepresencial. Como o Caio disse, o tema de hoje é caridade. A caridade, como a gente sabe bem na doutrina espírita, é uma das essências da nossa doutrina, é imprescindível para a nossa evolução espiritual. Então hoje a gente vai falar como ela se manifesta no nosso dia a dia, a importância da caridade para o nosso crescimento moral e espiritual, né? Então, começando ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 3, a gente tem assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então, caridade e humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes
como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isso é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da fé, da felicidade futura. Então, a gente tem lá que a caridade é algo muito mais do que uma ação meramente material. A gente vai ver um pouquinho mais para frente os tipos de caridade, né? Mas é uma atitude constante de amor, de compreensão e de perdão que a gente tem que exercitar nas nossas vidas. A gente tem também lá no Livro dos Espíritos, na questão 586, a pergunta expressa do Kardec para os espíritos de como que é, o que é a caridade, como Jesus a entendia. E aí a resposta dos espíritos é assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, a gente precisa amar nosso próximo como a nós mesmos e como a Deus. Indulgência para com as imperfeições dos outros, afinal de contas a gente também tem um monte de imperfeição, está todo mundo aqui encarnado nesse momento é porque a gente ainda tem muitas arestas para parar. E o perdão das ofensas, porque a gente, é o mesmo motivo do que eu falei agora, a gente também erra. Então, antes de julgar os outros, como falou ali no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos analisar as nossas atitudes, como a gente tem agido, como a gente está levando a nossa vida, né? Então, esses três elementos, eles são a base para praticar a caridade, né? Ou seja, essa pergunta, eu esqueci de falar antes, ela está lá na parte do Livro dos Espíritos que fala da lei de justiça, amor e caridade. A caridade, ela está intimamente ligada a essa lei moral, porque a caridade é um dever moral que todos nós temos e ela é essencial para o nosso progresso espiritual. A gente vai ver que isso também tem em várias passagens do Pentateuco. E na sequência dessa resposta, quando o Kardec perguntou, o Espírito de Verdade colocou assim: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E a gente não pode esquecer um dos estándares do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Kardec não falou fora da religião, fora... Oi? Da ciência. Fora da ciência, não. Fora da caridade. Então, olha a importância da caridade para o nosso progresso espiritual. Fora da caridade não há salvação, por quê? Salvação no sentido de progredirmos, evoluirmos. Então, ela é essencial para que a gente consiga evoluir. Mas, olha só, não é uma caridade mecânica, superficial... É um compromisso profundo nosso de amor para com o nosso próximo. E isso deve se refletir em todos os aspectos da nossa vida. Nas obras espíritas a gente tem muitos exemplos desses. Jesus é o maior deles, claro. Mas a gente tem também ali a passagem do bom samaritano, que ajudou sem saber a origem, ajudou sem saber classe social nem nada. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 2. E também a história do patrão desse nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes, que, conhecido como médico dos pobres, que se dedicou muito a ajudar muitos enfermos. Lá no Rio de Janeiro fez um trabalho belíssimo. Então, a gente tem muitos exemplos de caridade
nas obras espíritas. Mas como eu disse anteriormente, tem dois tipos de caridade, a caridade material e a moral. As duas são importantes, as duas se completam. A material é aquela que envolve doação de bens, doação de dinheiro, né, recursos financeiros. A moral é a que se refere a apoio emocional, espiritual, psicológico. Então, palavras de aconselhamento, consolação, compreensão. Ser gentil com os outros é uma forma de caridade, né? E o Kardec fala que a caridade moral é muitas vezes é mais difícil de praticar do que a material. Não que a material não seja importante também, né? Por que a moral ela é mais difícil? Porque ela exige uma mudança interior nossa, que é a reforma íntima, né? A gente precisa de um esforço constante para ser melhor cada dia e para praticar o bem sem olhar a quem, sem julgar, né? Envolve todas essas coisas ser caridoso, né? Mas quais são os benefícios da caridade? Eu já falei da questão dela ser importante para a nossa evolução espiritual, mas vamos ver um pouquinho mais sobre isso. A caridade, ela traz inúmeros benefícios para quem recebe a caridade e para quem pratica a caridade. E ela é maior ainda, esses benefícios são maiores ainda para quem pratica, né? Para quem recebe a caridade, ela pode significar a diferença entre a sobrevivência e o desespero. Às vezes ali a pessoa está quase morrendo, precisando de um alimento, recebe o alimento e consegue prover suas necessidades, né? E as palavras de afeto, de consolação, elas trazem para essas pessoas que recebem a caridade alívio, esperança, renovação da fé. Mas o doador é quem ganha mais, porque quanto mais caridoso a gente vai se tornando, mais a gente desenvolve virtudes como empatia, humildade, generosidade. Então, a caridade é um dos meios mais eficazes da gente evoluir espiritualmente, como eu já disse, porque ela nos ajuda a alcançar a paz interior. A gente tem também, como eu já disse, que fora, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Então, ele é imprescindível, a caridade é imprescindível para a nossa evolução espiritual. E a moral, sobretudo, a caridade moral, porque ela é um profundo compromisso com o amor, nosso amor ao próximo, e deve se refletir em todos os aspectos da nossa vida. É uma forma de viver, ser caridoso, né? Eu trouxe uma psicografia do Chico, do Emmanuel, que mostra o quanto a caridade é benéfica para quem a pratica, né? Diante daqueles, chama-se o assistido, diante daqueles a quem socorres, não admitas que a caridade seja prerrogativa unicamente da tua parte, ou seja, não é, estou aqui fazendo bem, porque na verdade, como eu disse há pouco, quem pratica a caridade ganha muito mais do que quem recebe. Enumera os bens que recolhes daqueles a quem amparas, ou seja, ele quer trazer aqui a mensagem para a gente ficar atento do que a gente está ganhando quando a gente pratica a caridade. Habitualmente, doamos aos companheiros necessitados algo do que nos sobra, deles recebendo muito do que nos falta. É preciso não esquecer que da pessoa a quem assistimos, obtemos benefícios substanciais, tais como a verificação das nossas próprias vantagens. Então, é sempre melhor dar do que receber. Se a gente está podendo praticar algo de bom, é porque está sobrando para a gente, né? O conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros. Então, ali a gente vê essa responsabilidade junto dos nossos irmãos, né? Porque se todos são ajudados, se todos estão bem, a evolução ela é conjunta, né? O aviso salutar, né? O aviso benéfico com relação aos deveres que nos cabem na preservação dos bens da vida, a paciência com os nossos obstáculos e males menores. Muitas vezes, quando a gente ajuda, a gente percebe que nossos problemas são pequenos, né? A gente vai sabendo ali as dificuldades, as intempéries da vida que nossos irmãos estão passando, a gente percebe o quanto a gente tá bem nessa encarnação, né? A paciência, já falei isso. O ensinamento da provação com quem somos defrontados, então a gente também se vê de frente ali com situações que a outra pessoa está passando e
até se questiona, imagina se fosse eu, né? A gente aprende por meio do que o outro está vivendo, né? A aquisição de experiência, as vibrações de simpatia, porque quem é ajudado, a grande maioria das vezes fica grato, né? E essas vibrações de simpatia, elas não são também muito benéficas. O auxílio que recebemos para sustentar mais amplo auxílio aos outros, porque quando a gente pratica a caridade, todo um grupo de irmãos do plano espiritual mais evoluídos que a gente estão junto conosco para nos ajudar a praticar a caridade. A gente muda a vibração ao nosso redor, né? O consolo nos sofrimentos que porventura nos fustiguem e o crédito moral que se registra a nosso favor na memória dos espíritos encarnados e desencarnados que amparam a criatura em crises e empecilhos maiores que os nossos. Então ele conclui assim, né, essa mensagem do Emmanuel. Serve a benefício dos semelhantes, tanto quanto possas e como possas, em bases da consciência tranquila. Sempre que encontres o próximo carente, né, aqui eles colocaram baldo, até fui ver o que significa essa palavra, baldo é carente, né? De equilíbrio. Sempre que você encontrar alguém precisando, estende a mão. Espoliado de esperança, né, que perdeu as esperanças, sedento de paz ou cansado de angústia nas trilhas do cotidiano, porque a caridade é sempre maior nos dividendos para aquele quem dá, ou seja, quem ajuda é muito mais ajudado. Por isso mesmo temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível: vale mais dar do que receber. E como que a gente pode praticar a caridade no nosso dia a dia? O tempo todo, inclusive o vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho mostra que tem pequenas atitudes que a gente pode praticar ali no nosso cotidiano, que são atitudes que mudam a vida das outras pessoas, né? São diversas maneiras. Aqui tem algumas sugestões, né? Oferecer ajuda a quem necessita, seja através de doações, seja através de apoio emocional e moral. Então, vai ver uma pessoa que está precisando, que está com dificuldade para carregar as compras, se oferecer para ajudar. Ver alguém que vai atravessar a rua, que tem dificuldade, é mais ancião ou tem algum problema de locomoção, se oferecer para ajudar, está sempre ali disposto para servir, né? Ser indulgente com os erros alheios e procurar compreender as dificuldades dos outros. Então, como a gente já disse antes, quando a gente pratica a caridade, a gente vai aprendendo a desenvolver a empatia, que é se colocar no lugar do outro e perceber o que ele está passando para a gente conseguir, então, ajudar melhor, não julgar, né? Perceber que muitas vezes é a gente que podia estar ali naquela situação. Perdoar as ofensas e promover a reconciliação. Então, perdoar as ofensas, antes de apontar os problemas dos outros, também lembrar que tem aqui 3 dedos apontando para a gente, né? Voluntariar-se em organizações que ajudam os necessitados. Não precisa necessariamente ser aqui na Casa Espírita. Tem os Médicos Sem Fronteiras, tem a Cruz Vermelha, tem uma série de ONGs que fazem ações humanitárias, né? Estar disponível para ouvir e aconselhar aqueles que precisam de orientação. Então, a gente às vezes vê alguém que tá meio cabisbaixo: oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Às vezes a pessoa tá só precisando desabafar, precisa ali de uma palavra de apoio, de afeto, né? De renovar ali as forças, e às vezes uma frasezinha que você vai falar pode fazer a pessoa, né, ter o vigor para continuar se mantendo firme, porque a vida é assim, né? São altos e baixos. Então, e difundir palavras de amor, de esperança, de consolação, porque isso faz o nosso mundo ser um mundo bem melhor. Então, eu vou trazer aqui para vocês um videozinho que é bem curtinho, tem 2 minutinhos e meio, que mostra uma pessoa que não praticava caridade e como que os atos do dia a dia que ele começou a mudar foram benéficos para ele mesmo, que é como a gente falou agora há pouco.
só. A caridade fez tão bem para ele que ele foi até tentar convencer outra pessoa para mostrar que ela também pode fazer, né, mais pelos outros, pelo mundo, pela nossa sociedade. Então, lembrando, a caridade é o amor em movimento, né? Então, a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a caridade é justamente a manifestação desse amor em ação. Eu espero que nós consigamos fazer com que a caridade seja cada vez mais presente nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, porque depende da gente fazer da caridade o caminho, como Jesus nos ensinou tão bem, para que todos evoluamos juntos. Muito obrigada. Boa noite. Olha quanta coisa que a gente pode fazer, né, de caridade para o nosso próximo, né? Quanta coisa eu falei aqui, quanta coisa ela falou também, né? Então vamos desenvolver a caridade, né? Então agora, a partir de agora, depois do nosso evangelho de hoje, nós vamos passando para as nossas preces, que é um preparo para os nossos passos depois. Nós vamos partindo agora para prece e caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade e cura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora nós vamos dando um tempinho para ver se vem alguma mensagem do plano espiritual para que nos conforte, nos ajude. Lembrando sempre que o telefone toca de lá para cá. Então vamos aguardando. Queridos amigos, queridos encarnados e desencarnados, a caridade é parte de todo o planeta, é parte do universo. Quantas vezes vocês ouviram que o que você oferece ao nosso sistema solar, ao nosso universo, ele devolve. Por quê? É o pensamento do Criador. É a criação se fazendo presente em todos e em tudo. E a caridade é uma das coisas tão sublimes que foi tão falado. E com humildade, essa humildade maravilhosa de aprender, vamos dizendo: e
e cantando. Sempre canto isto. Viver feliz é aprender a ser aprendiz. Boa noite. Graças a Deus e a Jesus. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, vou me juntando aos bons amigos espirituais desse trabalho, agradecendo o acolhimento da nossa equipe que trabalha para o bem e com o bem no coração. Vamos deixando aqui a nossa mensagem carinhosa para que todos possam refletir nos ensinamentos que estão recebendo da irmãzinha, que não vieram a vocês por acaso, mas como chamamento para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Lembrem-se, queridos, que a prática diária de todos os ensinos aqui passados são lembretes diários, sim, para a evolução espiritual de todos nós. Saibam que aqui, na espera, encontram irmãozinhos que recebem muitas bênçãos com cada palavra que refletem no interior de todos e com grandes benefícios que atingem a parte carente de cada um. Reflitam, queridos, que cada ato, cada pensamento, cada oração aprendida é um ponto de luz no coração de cada um, que desperta o teu íntimo e se tornam atitudes. Obrigado pelo acolhimento e que Deus os abençoe. Então, depois dessas mensagens do plano espiritual, nós vamos passando para as vibrações da noite. E o que é vibrar? Vibrar é através dos nossos pensamentos endereçar a esses que foram citados agora, nossos melhores sentimentos, sentimentos de amor, de paz, de saúde, de proteção, a todos esses amigos e irmãos que vão ser citados agora nesta vibração da noite. Nesse momento, pedimos ao mentor espiritual do nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de colaboradores, que possam enviar durante as vibrações, em face à distância, a todos os frequentadores virtuais desse nosso trabalho, que através desse passe, eles possam receber as energias benéficas e restauradoras para os seus corpos físicos e espirituais. E já harmonizados e fortalecidos com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar aos que forem citados nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Peçamos a Deus que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis por toda a guerra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de uma parte, e que também floresça a fraternidade, a superação dos medos e sofrimentos, fechando todas as feridas. Vibremos para que haja paz na terra. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando todo o nosso território iluminado, e que essa luz seja forte para iluminar todo o nosso povo com muita saúde, amor e paz. Vibremos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração desse nosso planeta. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas, quanto aquelas que se encontram recolhidas em orfanatos. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos, inclusive os desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando nesse planeta
sejam recebidos com muito carinho e muito amor. Vibremos para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos para que a água que nós já separamos seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, tanto de encarnados como de desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos a Deus nesse momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para os nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, até mesmo aos nossos desconhecidos, inimigos, e para todos nós que aqui estamos. E agradecidos dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora nós vamos fazendo a oração de Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso mentor desse trabalho, junto com a sua corrente de correligionários do plano espiritual, nos ajuda, nos ampara. Então é um modo de agradecer a ele tudo que ele nos proporciona. Então nós vamos fazendo a oração a Bezerra de Menezes. Vamos então levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, para que essa oração de Bezerra de Menezes traga a nós, a todos os nossos irmãos, a paz, a luz, conforto, para que cada um de nós possamos vencer a jornada aqui viemos. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estenda as tuas mãos davidosas em socorro daquele que te reconhece. Ó, dispenseiro, fiel e prudente. Fazer o divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai a cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E nós vamos terminando a primeira parte desse nosso trabalho, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo ao mentor desse nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua legião de companheiros, pelo amparo, pela ajuda, pela proteção, agradecendo também a todos os amiguinhos desencarnados que puderam nos brindar com essas palavras tão bonitas através das psicografias e psicofonias de hoje, agradecendo pelo Evangelho sobre caridade, que a gente possa colocar em prática na nossa jornada evolutiva tudo o que nós aprendemos hoje nessa nossa casa de amor e caridade. Pedimos ao plano espiritual que a gente possa voltar aos nossos lares
sãos e salvos, e que possamos voltar na próxima quinta-feira para mais um trabalho, para mais um aprendizado nessa nossa casa. E para terminar, eu gostaria de fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora nós vamos passando para os nossos passes.